Se a gente for mais profundo um pouco, compreendendo um pouco mais como o cérebro funciona e como o álcool afeta o cérebro, a gente vai começar a perceber que o álcool ele diminui a atividade de algumas áreas do cérebro que são responsáveis pela previsão de problemas, né? Por que você consegue... por que você talvez hoje evite alguns comportamentos que você sabe que podem ser nocivos para a sua saúde? Por exemplo, por que você não come só porcaria, você não come só comidas que você sabe fazem mal para a saúde? Porque, de alguma forma, você tem no seu cérebro uma área, né, principalmente próximo aí do córtex pré-frontal, essa área mais para frente aqui do cérebro, tem várias áreas aqui que são responsáveis por funções diferentes, relacionadas principalmente ao planejamento, à tomada de decisões, à percepção de risco. E essa área aqui mais à frente do cérebro, ela... No alcoolismo, quanto mais a pessoa segue bebendo, mais essa área fica enfraquecida. Quer dizer o quê? Em outros termos, a gente pode utilizar isso, né? A neuroeconomia, né? Utiliza muito o conceito de previsão de problema, né? De percepção de valor das coisas, não só financeiro, mas percepção de valor. E aí, eles têm um conceito que se aplica também para essa área da saúde, que é um chamado de delay discounting, que se chama uma percepção atrasada. Assim, quando há um benefício que é atrasado, quem está passando por esse prejuízo de funcionamento cerebral, essa pessoa tem uma coisa chamada delay discounting. Quer dizer o quê? Quando a coisa demora um pouco para acontecer, eu não sinto que ela vai acontecer. Tipo assim, pô, fulano, vou trazer uma coisa mais didática aqui para te ajudar a compreender isso, que vai ser importante, tá? Acompanhe aqui o raciocínio, você precisa. Ai, Vitor, começou a falar chato, vai direto ao assunto. Olha, eu estou indo direto ao assunto. Se você pensa isso, você acha que eu estou enrolando, você acha que eu estou complicando demais, é justamente isso que está te travando para fazer quem você ama parar de beber. Se você já soubesse, você nem precisaria estar me ouvindo. Mas você não sabe, porque você não tem resultado. Por que você não sabe? E eu estou te trazendo aqui um raciocínio justamente para você ser capaz de enxergar o que a maioria não enxerga. Aí você olha, Vitor, mas eu não vejo quase ninguém ao meu redor conseguindo fazer quem ama parar de beber. Sim, porque a maioria não faz a mínima ideia de coisas que eu estou te dizendo aqui. Eu não estou te dizendo isso à toa, não. Então foca. E presta atenção no que eu estou dizendo. Eu vou trazer uma explicação mais didática, né? Eu acabei de explicar uma coisa um pouco mais técnica, talvez, e agora eu vou te explicar de uma forma um pouco mais didática. Imagina o seguinte, uma pessoa, ela não... Essa coisa do delay discounting quer dizer o quê? A pessoa, você chega para ela e fala assim, olha, fulano, ou chega mesmo alguém, um médico, qualquer um, chega e fala, fulano, olha, senta na frente da pessoa que está bebendo demais e o alcoolista está lá com um problema muito grave de saúde, que se ele não parar de beber, ele vai ter um problema sério e fatal, talvez, daqui a 6 meses. Fala isso para uma pessoa que não tem alcoolismo, ela vai se assustar, vai se apavorar, ela vai se preocupar e talvez até isso motive ela a mudar completamente o seu estilo de vida. Agora, se você fala isso para alguém que tem um consumo de álcool excessivo, que tem um alcoolismo, por conta do funcionamento do álcool no cérebro, por natureza desse funcionamento e da combinação, né, do efeito do álcool no cérebro, a pessoa tende a ter esse efeito do delay discounting. Quer dizer o quê? Não é racional isso. Mas ela pensa, olha, pô, daqui 6 meses, mas está tão longe. Pô, mas 6 meses é daqui a pouco. Mas a pessoa tem essa distorção, ela não consegue... Ela pode até entender racionalmente. Você conversa com a pessoa e fala, mas você não entendeu que você pode ter um problema sério daqui a 6 meses? Ela olha para você e fala, não, eu entendi, eu escutei, eu tenho 2 ouvidos, eu escutei. Mas racionalmente a pessoa até entende. Só que o que move a gente, muitas vezes, não é só o racional. O racional, às vezes, ativa uma parte um pouco mais emocional e a gente se conecta com aquilo. Quando a pessoa tem esse problema de alcoolismo, ela tende a não se conectar com aquilo. Mesmo que ela perceba racionalmente, aquilo não conecta e ela se sente um pouco distante, ela se sente um pouco indiferente àquilo. Não é porque ela não se importa. Um pai de família está vendo lá a sua família aí por água abaixo, então ele não se importa com a família? Não é isso. Justamente não é isso. É que aquela parte do cérebro que calcula e relaciona as informações, ela não está funcionando direito.
né? Ela não está interpretando de uma forma adequada as situações. Então, no caso dele, ele olha e pensa, o álcool não está interferindo em nada. E aí a frustração vem. Beleza, tá entendendo mais ou menos por que isso acontece? Por conta do mecanismo do álcool. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você não entender isso e você achar que é um mero problema de relacionamento qualquer, você vai se perder e você vai fazer coisas que não vão te ajudar. Porque o que a gente precisa então? Qual que seria? Tá, Vitor, e daí? Isso é o problema. E qual que é a solução então? A solução está em perceber, em avaliar as coisas que estão mais perto. Quando o álcool afeta o cérebro, ele prejudica a percepção de problemas e benefícios a longo prazo. Agora, para a gente então acionar mecanismos de mudança num cérebro que está assim, afetado pelo álcool, nós precisamos atuar em situações a curto prazo, situações mais imediatas. Tá entendendo? Pensa o cérebro como se fosse o cérebro de um adolescente, de uma criança. O que acontece? E aí o que acontece? A criança, o adolescente, ele tem menos a capacidade de aguardar para ter um benefício. Por exemplo, se você fala para um adolescente, em média, que ele vai receber um prêmio daqui 2 meses, se ele se comportar bem, se ele fizer bem as atividades que são propostas, ele vai ter muito mais dificuldade para fazer isso do que um adulto. Por quê? Porque ao longo do neurodesenvolvimento, justamente essa parte aqui, o córtex pré-frontal, é o último a se desenvolver. Então é por isso que várias coisas são diferentes, inclusive na lei, para menores de idade. E adultos, então, que estão abusando do álcool recorrentemente, vão ter esse mecanismo como se fosse mais adolescente. Então, como é que a gente lida com crianças e adolescentes? De uma forma mais a curto prazo, de uma forma mais imediata, né? Às vezes adultos ficam assim também. Você também, às vezes, pode ficar assim temporariamente, né? Por exemplo, volta e meia aparece alguém, quando vai assistir meus vídeos ou lives, que assiste 10, 15 minutos e fica muito bravo. Por quê? Porque ainda não ganhou a pílula milagrosa. É porque a vida adulta não se baseia em pílula milagrosa. Geralmente a gente consegue benefícios quando a gente compreende um cenário e quando a gente passa a saber lidar com ele. Isso não é assim, né? E outra coisa, ninguém te deve nada no mundo, né? Ninguém te deve nada no mundo, nem você deve nada a ninguém, né? Então, é importante você perceber isso para buscar, praticar, agir com mais maturidade.